Oi, eu sou Raquel Cairoli. Sou a Cíntia Requena. Eu sou a Camila Preto. E tá começando mais um Te Contei. Quem é o convidado de hoje? Ele é criativo, detalhista, apaixonado por moda e há 2 anos atrás ele encerrou uma trajetória de 10 anos de sucesso da principal loja de moda masculina de Porto Alegre. Hoje, consultor de experiência e inovação, ele vai falar um pouquinho pra gente sobre o que pode ser feito para ser diferente numa época em que experiência é a palavra que virou quase lugar comum. Felipe Rembe, oi, muito bom te ter com a gente hoje. Muito obrigado. É um prazer, uma honra estar aqui com vocês hoje. É meu primeiro videocast, então... Que coisa boa, seja bem-vindo. Muito obrigado. Então, a gente queria saber um pouquinho, né? A gente vai falar sobre a Rembe, essa trajetória de sucesso, essa loja que foi um marco, né, na moda masculina de Porto Alegre. Mas pra gente falar um pouquinho do teu atual momento. Perfeito. Como trazer experiência num momento em que todo mundo diz que está oferecendo experiência? O primeiro ponto que a gente sempre tem que pensar é o olhar interno, né? Eu acho que a empresa, assim como nós, quando a gente busca a nossa identidade pessoal na nossa imagem, a gente sempre tem que fazer esse match do olhar interno com o olhar externo. E quando a gente vê assim, todas as tendências que ocorrem no varejo, por exemplo, quais são aquelas que fazem sentido com aquela organização. Então, tem que ter esse olhar, quais são os valores que eu acredito, o que eu busco, a questão de pessoas. E a partir desse cruzamento, a gente consegue entender o que a gente vai oferecer de diferente para o nosso consumidor, mas que faça sentido para a gente. Né? O problema é que hoje todo mundo quer ter a melhor experiência para o seu cliente, mas tenta buscar fórmulas prontas. Né? Então, essa é a grande questão. Acho que o primeiro ponto é tentar entender qual é o teu propósito, o que tu está fazendo, a empresa, o que a empresa vai entregar de melhor para o seu cliente e também para o mundo. Né? Então, acho que esse é um pouco... Tem esse olhar interno que é bem importante antes. É impossível ter uma fórmula pronta, né? Porque cada cliente vem com a sua alma, né? E a sua o identidade, DNA, né? Exatamente, o DNA de cada um ele é pessoal, intransferível, né? É legal isso. A customização e o conhecimento do cliente seriam, então, os teus pontos chaves. Sim, é assim, na verdade, quando eu falo a questão desse olhar interno, eu digo cada organização, né? Então, digamos assim, duas empresas, 2 joalherias, qual é a diferença delas? Então, elas não podem, vou apresentar um produto que é o produto do momento, não, elas têm que entenderem qual é o DNA, o que elas buscam de serem, quais são os diferenciais delas, e a partir disso vai apresentar com uma comunicação que faça sentido para ela, né? Então, isso é bem importante entender e se posicionar dessa forma, porque a comunicação não é o que a gente fala, o que o outro entende, né? Então, a gente tem que tentar comunicar isso da melhor forma para o cliente, para que ele realmente entenda e perceba esses nossos diferenciais. E como se fazer perceber? A gente tem o mercado gaúcho, o consumidor gaúcho, ele é muito específico, né? Sim, ele é um mercado teste. Pois então, né? Várias tentativas aqui não funcionaram e funcionam em outros lugares, nós somos peculiares. Como fazer com que tanto o empresário... Porque eu acho que até o consumidor tu chega depois, mas como fazer o empresário entender que aquela tua ideia, de fato, ela é embasada por conhecimento técnico e ela vai fazer diferença? Como fazer ele acreditar, apostar, investir dinheiro, tempo em colocar em prática? Isso é um desafio também hoje no mercado? Sim, é um desafio, mas o empresário também tem que ter a visão dele de resultado. Então, o que isso vai trazer para a empresa? Tem 2 pontos que são bem importantes. Ok, tem o propósito da empresa, que isso vai permear toda a organização, comunicação, relacionamento com as pessoas, mas também tem a parte do resultado final, né? Porque uma empresa não é uma organização não governamental, então realmente tem que ter resultado na última casa, e aí a gente tem que entender como é que esses diferenciais, o que a experiência dada para o cliente vai resultar no final. Ouvindo a tua fala, tu falas muito em conexão, em vínculos, em relacionamentos. Qual é a tua opinião em relação a grandes marcas, né, que são muitas vezes até objetos de desejo, o uso dos gatilhos para
obter resultado? Tipo, o gatilho da escassez, o da rejeição. O que tu acha sobre isso? Tu tá tendo uma linguagem bem de conexão. E eu acho que isso vai um pouco, na minha opinião, contra. Porque isso dá resultado. Assim, isso está acontecendo muito, principalmente quando a gente fala nas grandes grifes mundiais, né? Então, até hoje, a gente começa a observar o próprio movimento de Chanel, Hermès, o que está acontecendo? Desde esses últimos anos de pandemia, o crescimento, acho que do ano passado para esse, vai aumentar em 20% só do preço das bolsas da Chanel. Então, o que acontece? Eles estão querendo buscar justamente exclusividade, porque... E aí vem marcas de luxo, porque o luxo trabalha com exclusividade, né? Então, isso, somente poucas pessoas conseguem acessar a esse produto. Então, teve anos de luxo democrático que existiu, que era tu conseguir entregar o luxo para uma boa parcela da população. Ainda agora, nesse momento, vem um fator completamente diferente, entregar para uma parcela pequena da população e criar desejo para essas pessoas. Então, eu vejo que isso está bem segmentado nesse nicho, né? Então, quanto a isso, eu vejo que é diferente. Diante de todo esse nosso movimento mundial, inclusivo, disruptivo, da gente tentar buscar cada vez mais... o equilíbrio até, né? Porque eu acho que isso causa até algumas doenças, te confesso, assim. Qual é a tua opinião, pessoal? Será que isso é o verdadeiro luxo? Eu questiono. Assim... Agora, a minha opinião. Sim, é isso que eu tô... Porque eu te acho, assim, por ter sido uma cliente assídua da Hembe, a Hembe era uma loja que tu entrava e tu sentia a conexão. Sim. Tu sentia a alma da loja. E não era uma loja com produtos baratos, vamos botar assim, né? Era lojas com produtos conceito, mas tu não sentia essa barreira. Essa restrição, né? E ao mesmo tempo, tu via toda uma curadoria fantástica e criativa. Sim. Então, eu acho que se conseguia chegar nesse público de luxo, mas de uma forma amorosa. Sim. Né? Assim, a minha opinião, eu sou muito ligado à pessoa sempre, né? Então, isso acho que desde quando eu quis empreender pela primeira vez com a Hembe, também foi o meu foco muito as pessoas. E quando eu enxergo muito desses movimentos, ele vem bem... Ele é um movimento de encontro a isso, né? Porque realmente ele acaba criando desejo apenas naquele bem, exatamente. Então, não está criando uma conexão direta com as pessoas. E aí, acaba vendo... eu vejo que alguns movimentos de marcas fortes, mundiais e consagradas, que elas querem atenção, né? Então, querem serem diferenciadas na comunicação, mas elas acabam errando a mão fortemente, né? Então, aí a gente tem vários exemplos. Teve exemplo da Balenciaga, tem alguns outros exemplos de marcas canceladas, que são canceladas por alguns meses, depois voltaram igualmente. Então, mas isso é outra pauta. Sim. Mas, de qualquer forma, realmente essa conexão das marcas com as pessoas e com os seus clientes, eu enxergo, sim, uma barreira, né? Então, eu tenho, por exemplo, agora, no ano passado, eu e a Fê, minha esposa, a gente estava em Paris, a gente entrou na loja da Gucci, que é uma marca que eu admiro, eu gosto. Nesse sentido, a partir do momento que tu entra na loja, né? Então, já perguntam o teu nome, a partir pela segurança, tem a escadaria, né? Então, isso tudo já vai gerando barreiras. Então, acho que tem aqui, o primeiro ponto para tu acessar a loja, tem que subir uma escada, né? Então, e não era assim, né? Pois então, é um novo posicionamento da Gucci. Não era assim. E é uma loja lindíssima dela, só que tem a escada que tu sobe lá em cima, já tu é anunciado o nome, e a partir do momento que a gente queria ver o determinado produto, o vendedor, o consultor ali naquele momento, ele se mostrou, ele quase questionou se a gente queria realmente comprar a peça, porque senão ele não iria sair, não ia para o estoque ou buscar. Então, a partir desse momento, a gente pensou, bom, pera um pouquinho. Né? Algo errado aqui. Alguma coisa tá equivocado. E logo depois a gente foi numa outra loja em seguida, na Givenchy, que é uma marca também muito bacana,
e realmente foi outra experiência de atendimento. Então, assim, existe, não quer dizer que todas as grandes grifes, elas estão indo para o mesmo direcionamento, mas foi outro atendimento que não se compara, não se compara nessa parte de pessoas, né? Eu acho que essa junto com tu gerar uma experiência, tem a necessidade de diferenciação. E quando a gente quer diferenciar tanto, eu acho que essa estratégia de escassez, ela funciona, claramente funciona, só que ela é uma estratégia muito arriscada e para muito poucas marcas, porque tu pode cair no contrapé, entendeu? Que é justamente tu gerar uma experiência super desastrosa para o cliente. Então, eu vejo como, sim, é uma estratégia que funciona. Eu acho ela bem interessante, mas é uma estratégia para poucos. Nos últimos anos, o consumo das marcas de luxo ele aumentou muito. Então, ele teve no próprio período de pandemia, a gente teve um crescimento de marcas de luxo mundial, né? Então, não estou pegando... Claro que a China, ela significa muito para o mundo inteiro. Sim. O percentual de consumo de marcas de luxo na China é muito grande. Mas, nos últimos anos, teve um crescimento bem considerável. E, com isso... eu acredito que, desta forma, eles estão querendo ganhar mais, né? Ganhar mais com menos. Então, eu acho que é uma equação que tu consegue, que realmente que é possível, mas tu te posiciona dessa forma e tu tem um grande número a maioria das pessoas não vai poder consumir e não vai ser atingido, exatamente. Deixa eu te uma curiosidade que eu tenho. O mercado masculino, esse crescimento exponencial é uma coisa muito recente, né, Felipe? Essa possibilidade, até porque os homens brasileiros, vamos colocar assim, a gente sempre via até o gaúcho, enfim, tinha até um preconceito da forma que um paulista se arrumava. Sim. Ou aí tu vai para a Itália, tu já via um italiano arrumadíssimo. Na Rússia, os homens se arrumam maravilhosamente bem. A nossa cultura. Diferente. Mas a gente vê também um crescimento exponencial de possibilidades nesse mercado masculino. Perfeito, né? Tu vai vendo barbearias, conceito, tu vai vendo lojas de vinho. Hoje a bolsa, o sapato do homem é o vinho. E esse mercado crescendo de forma exponencial, tu tens uma noção, assim, em questão de percentual, do quanto isso nos últimos anos representa no mercado? Olha, em 2011, eu fiz encomendei uma pesquisa grande, que foi no período... na verdade, foi 2010. Foi um ano antes da inauguração da Hembe. E aí, naquele momento, já se mostrava esse crescimento que viria fortemente, já estava vindo... em escala mundial, ainda que aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, eu digo, né? De uma certa forma, ele, como é um mercado teste, é um mercado mais difícil, a gente tem uma cultura gaúcha que ela realmente... é uma cultura machista, né? Então, realmente, é uma cultura mais difícil, mas pouco a pouco isso foi mudando, assim. Então, eu vejo que nesses 10 anos de Hembe, a gente teve um crescimento de consumo bem interessante do público masculino e também uma mudança, uma percepção, até uma mudança de que tipo de consumo, né? Então, porque antigamente era basicamente, tinha quase uma padronização das roupas, né? Então, e hoje em dia, e eu fui trazendo uma curadoria diferente naquele momento, e eu fui percebendo essa movimentação. Então, eu tinha peças, às vezes, de desfile que eu colocava uma peça, obviamente, mas eu tinha peça de desfile de moda dentro da Hembe para venda. E isso, eu comecei a trazer isso e fui percebendo que, aos poucos, o próprio cliente veio mudando, né? Então, não só na forma, no que ele consumia, mas a modelagem da calça, vinha para uma calça mais slim, uma boca de calça mais curta. Mas hoje, quando eu vejo meu sogro, por exemplo, com uma camisa rosa, é disruptivo. Claro. E aquilo já é natural, mas é disruptivo para um gaúcho, né? Mas o próprio meu pai, eu me lembro que no início, meu pai é bem tradicional. E daqui a pouco, eu acho que era no segundo ano, terceiro ano, daqui a pouco eu enxergo ele tá usando com uma calça azul bique, com a barra bem curtinha, sapato, mocassim, sem meia. Daí isso é o ápice do estilo. Mas é que eu acho, e a gente vai normalizando. O que me encanta muito, que antes esse pool de possibilidades de consumo, de designs, enfim, era um mercado basicamente feminino. E hoje,
vai vendo essa variação dentro da própria Hemby, tinha, né? Porque Sim. tinha jogos, tinha elementos lá dentro que encantavam. Que te faziam não sentir exatamente num lugar pra consumir, pra gastar dinheiro. Tu tava à vontade lá dentro. Tu tava dentro de um universo. Sim. Exatamente. Eu tenho, me corrija se eu tô errada, mas esse movimento da vaidade masculina de uma loja como a Hemby poder trazer uma peça de desfile, ele começou com os homossexuais, que foi um público que deu aquele boom, que gastava muito dinheiro, assumia sua vaidade, assumia que queria estar bonito e que gastaria dinheiro, ou tô errada? Olha, na verdade não sentia, assim, a Hemby sempre foi muito aberta, né? Então, assim, a gente atendia a todos os públicos de 8 a 80 anos, lifestyles completamente diferentes, identidades diferentes, né? Orientações diferentes. Então, o público homossexual, ele realmente ele é um público mais vaidoso, mas eu acho que também isso a gente não pode também taxar, né? Eu acho que de uma certa forma eu não diria que foi um movimento vindo deles, exatamente. Eu vejo que é um movimento mundial onde o homem foi se tornando mais vaidoso, né? Então, também não sei, até me questiono. Eu acho que a mulher entrando no mercado de trabalho, eu acho que talvez isso venha de forma paralela, tu entende? São Talvez fenômenos. Que eu lembro, eu trabalhava no veículo de comunicação na época e isso era muito forte das matérias, porque a gente meio que vê, né? Que daí tem muita matéria, muita pauta sobre isso. Que era sobre o consumo homossexual, o quanto eles gastavam em roupa, no bem-estar. Era isso um público verdade. que era isso é verdade. Eles passaram a ser a menina dos olhos do mercado de varejo, porque eles investiam no que eles gostavam. Quanto a isso, tem razão. Então, isso... mas eu vejo, assim, essa questão da vaidade, ela veio, acho que, junto, né? Então, eu estava respondendo a primeira pergunta. Eu acho que a vaidade, ela não vem só do público homossexual. Acho que veio em geral, assim. E, com isso, a gente enxerga que eu acho que tem a questão, são tendências, são macro tendências mundiais, né? Então, acho que são movimentos tanto da entrada da mulher no mercado de trabalho. Eu acho que também, aos poucos, algumas tarefas que eram somente das mulheres começam também sendo tarefas dos homens, né? Ajudar em casa. Um homem não trocava uma fralda? E os nossos maridos, alguns filhos, são partícipes diários em coisas que eram tarefas exclusivamente das mulheres. E antigamente eu acho também, assim, minha mãe não palpitava na roupa do meu pai. E eu, pro meu marido, digo, mas tu é assim? Ou vou lá e compro uma coisinha, sabe? Dar uma Mas melhorada. eu acho que isso é relativo, porque a minha quase que dizia o que ele tinha que dizer, que vestir. É mesmo? Então... Isso também tem características que são interessantes, assim. Tem famílias que é onde a mulher vai e decide, é a decisora da roupa do marido. A minha, no caso. Não, eu assim... Isso no mercado eu assim, assim. geralmente, tá? Quando o Zé se veste por conta própria. Ó, o Zé de novo aqui. Mas é um nome fácil, né? E eu luto bravamente, porque eu acho uma sacanagem a pessoa não poder ter personalidade. Eu luto bravamente com essa minha personalidade forte. Mas às vezes mesmo o meu silêncio fala. Ele diz, o que é que eu tenho que Não, mas é que tem um limite. Às vezes eu estava falando com uma amiga minha e ela se identificou o marido dela, que até nós conhecemos, depois eu digo quem. Que era a mesma coisa com o meu. Assim, se tu deixar, ele sai com rasguinho, ele tá com rasguinho aqui embaixo e ele sai com aquele rasguinho. Daí quando ele vai pegar um drink, alguma coisa, tu olha e diz, meu Deus, mas é só pequenininho. Sim. Não, sabe? Então tem esse limite também. Então a gente tem que estar ali, não é pra tanto, né? Não, mas eu acho que hoje também tem uma grande maioria de homens que já tem mais essa independência, sabe? Sim. Eu percebo isso nitidamente, assim. E de homens que com um bom gosto nato, assim, são tendências. Se tornam tendências, até nos nossos grupos chamam a atenção. Acho isso legal. E tem homens que consomem toda semana. Que nem, né? Então, isso eu me lembro muito. A minha mãe saía com a amiga para fazer compras, toda semana iam nas lojas. Existem homens que compram toda semana. Então, devem deixar a sacola dentro do porta-mala, para que quando a mulher sai a trabalhar, aparece com as compras em casa.
Tem Olha, casos... nós estamos vivos pra ver isso, hein? Vocês riram porque alguém já fez isso na vida? Não. Nunca. Tem aquela piada, qual é, do guarda-roupa feminino, se a gente dissesse o valor do... Tem, eu não sei. Mas é o mesmo valor da adega. É verdade. Tá igual agora. Outra prateleira de uísque. É isso aí. Deixa eu te fazer uma pergunta. Claro. O slogan da Hember era elevar a autoestima do homem. E tu tens claramente uma visão, uma veia super empreendedora. E aí, é só pegando um gancho do que a Si falou antes, que eu estava super curiosa. Por que investir? Acredito que um desses motivos tenha sido dos principais, ou relacionado ao teu estilo pessoal, por tu gostares de moda e gostar de se arrumar e ver essa falta no mercado, ou por ver um mercado incipiente no Rio Grande do Sul. Imagina, sul da América do Sul, sim, no mundo, o mercado da moda masculina está evoluindo. Por que a escolha por trabalhar com a moda masculina Certo. e não, então, o caminho normal, que é a moda... Normal não, mas o caminho mais consolidado, digamos Perfeito, assim, perfeito. que é a moda feminina. Sim. Sabe que naquele momento que eu... antes de montar a Hember, então eu estava comentando, o que eu queria montar mesmo era um parque de diversões. Né? Então, Oba! Eu vou chegar aí, ó. É aí a parte que eu mais quero chegar, mas tudo bem. Isso vai ser pauta para depois. Nós vamos ficar na moda. Mas continuando na moda. E naquele momento, o que eu via, principalmente pelas pesquisas? Tinha um aumento forte no consumo de moda masculina vindo. Ao mesmo tempo, tinha pouco, então tinha uma demanda alta e uma oferta baixa, certo? Então, isso tinha um gap no mercado, era uma oportunidade. Não, isso é fundamental, né? Isso, exatamente. Então, para começar a startar qualquer business, a gente tem que entender se tem demanda e oferta. E tinham 2 irmãos na época que lançaram uma marca própria, que tu via um design diferente e isso foi aparecendo, isso foi chamando muita atenção, né? Desse Sim. arrojo, assim. Sim. Isso era um ponto, que é a questão oportunidade de mercado, né? E o segundo, que era o seguinte, que tinha que ter a ver comigo, né? Então, isso, a partir daquele momento, eu sempre fui muito detalhista, até quando estava me apresentando, né? Então, eu sou muito detalhista, de olhar... eu entro no lugar, eu sempre olhar todos os cantos, eu sempre fui assim, desde pequeno sempre fui assim. E então eu sempre gostava de comprar bem, o varejo sempre me encantava, a questão de visual merchandising, a luz, então toda essa parte eu já gostava muito. E com isso, então acabei associando algo que era algo meu, né? Então tinha já um dom meu, e ao mesmo tempo uma oportunidade de mercado. E aí surgiu... Perfeito, um pouquinho dos dois. E a gente pode entrar já na parte do parque. Ela tá louca pra falar de Walt Disney. Deixa porque eu ela quero fazer falar a de Walt conexão Disney. com tudo isso. Fala, Até porque eu disse assim, esse sonho de ter um parque de diversões, ele ainda é latente, a gente tem chance. Isso é muito peculiar, né? Esse parque de diversões. Isso é muito né? peculiar. Aqui eu sou apaixonado por entretenimento, né? Então, acho que um parque de diversões, tu acaba tendo todas as experiências. Também gosto muito de cinema, de música, mas o parque de diversões, ele acaba trazendo muito a questão da criança, né? Então, acho que isso, quando criança, eu tive a oportunidade com a família, com meus pais e meu irmão ir para Disney. Então, isso me lembra muito dos momentos... bons, né, da infância, e com isso eu sempre fui muito, sempre gostei, sempre vibrei muito. E aí, quando tive a oportunidade, eu resolvi, eu vou montar uma Disney no Brasil. Em Porto Alegre. Mas não uma Disney, mas óbvio, daí nisso fui pro business plan e realmente fiz o cálculo somente de uma montanha-russa, já pensei, não, vou para outro... Vou pegar um parquinho inflável, né, me divertir com ele. Mas assim, se tu pudesse traduzir, porque eu vou chegar, eu vou fazer toda essa volta, me ajudem, tá? Mas se tu pudesse, hoje, objetivamente, traduzir essa tua paixão por parque de diversão, uma Disney é uma experiência, tu concorda? Então. O que te remete, o que te traz? Já disse que lida com a tua criança, mas geralmente essa lida de sentimentos é um olhar mais feminino, poder expor isso, né? O que te toca? É que eu acho que a Disney, ela representa muita coisa, assim. Então, quando a gente fala em experiência, tanto acho que são momentos
acho que do brinquedo, da montanha-russa, da vibração, eu acho que isso é algo que eu gosto muito, né? Eu acho da adrenalina, de repente ver algum filme e ficar mais sensível. Eu acho que isso tudo é algo que me representa muito, porque eu sou um cara bastante sensível, eu choro bastante vendo filme, então gosto, não. Então acho que essa parte também me toca, obviamente, mas também quando a gente pensa como organização, né? Então ali tudo funciona. Então assim, tem exemplos básicos, por exemplo, a gente foi a última vez para a Disney ano passado, mas não, foi no ano retrasado. No ano retrasado, quando nós fomos, a Fê queria um cinnamon roll, ela embestou que queria um cinnamon roll naquele momento. Tá, beleza. Só que onde vai ter o cinnamon roll? Na Disney. E nisso, não, peraí. Daí tinha um colaborador que estava varrendo as folhas do parque, e eu perguntei para ele, tu sabe dizer onde é que tem um cinnamon roll? Dele, não, só um minutinho. Ele pegou, vai por aqui, vai por lado, não sei o que, vai aquele brinquedo, naquele café lá do outro lado, aquele café vai ter. Ou seja, qualquer colaborador sabe tudo sobre a Disney. Tudo. Se tu tem uma dúvida, quer saber que horas é o show, tu pode perguntar para qualquer pessoa. A pessoa que está te vendendo um picolé ou o cara que está varrendo a folha, né? Então, isso eu acho que é incrível da forma como eles conseguem traduzir a sua identidade e trazer isso para toda a equipe, né? Então, não é só as pessoas que estão curtindo aquele momento, mas quem está trabalhando lá é encantado pela Disney, né? Pois então, isso eu quero fazer um parênteses, não quero te tirar do raciocínio, mas é uma coisa que eu acho isso um ponto crítico, que tem todo esse trabalho por trás de experiência, de fazer, de ter ideias, de colocar em prática. Só que hoje, no meu círculo, muitas das pessoas, para dizer a maioria, precisa contratar profissionais. Perfeito. E não encontra mão de obra qualificada. E eu não estou falando de mão de obra aqui ou aqui. Sim. Em geral, em vários níveis, a mão de obra qualificada tem sido um grande problema. Então, isso que tu falou da Disney, né? Eles construíram um padrão. Então, qualquer um tem a excelência Disney de atendimento. Perfeito. Mas como trazer isso? Eu não sei nem se não seria um dos grandes diferenciais hoje do varejo, que é trazer excelência de atendimento e padrão de atendimento. Tu vai me responder a mesma coisa, que a Raquel vai me responder, que a Cíntia vai me responder em qualquer momento do dia, em qualquer turno do dia. Perfeito. Isso é repetição, é treinamento. Então, hoje em dia... Cultura, né, da empresa. Também. Isso. Até porque eles começam no berço da meritocracia, né? E aí, tu busca a excelência. Porque tu almeja a qualificação. Tu acha bonito o nosso país latino... Pois como trazer isso pra cá, porque é um desafio visível. Eu acho que no pós-pandemia é um desafio em todo mundo. É que a Disney é o grande caso que existe no mundo de experiência. Eu acho que pra ti... Eu vou à Disney todo ano, tá? Então eu super me entendo e me solidarizo junto. Totalmente, todo ano. Desde que meu filho mais velho nasceu, a gente só não foi em 2020, que tava fechado. E eu acho que para quem gosta dessa veia mais empreendedora, eu já li, sei lá, não sei quantos livros sobre os cases da Disney e como é feita essa excelência. Então, eu acho que a Disney é o grande exemplo sobre experiência de consumidores. Se pegares como foi idealizada por Walt Disney, onde todos se sentiriam iguais, com uma experiência mágica. Então, eu acho que para ti que trabalhas com isso, que é um design de experiências, não tem deleite maior do que uma empresa. Tu já leu a história dele? Oi? Do Walt Disney, tu leu? A história dele no livro maravilhosa. Não li ainda. Tu sabes que é a primeira vez que eu escuto um design de experiências. Aprendi esse termo novo. Mas tu falando, eu posso me atrever com muita tranquilidade que ele era um mestre, foi um mestre do design, da execução, que daí é o seguinte, uma coisa é tu fazer o designer e execução. Então, eu vou trazer para vocês aqui, porque o Walt Disney é usado na inteligência espiritual. Olha onde é que eu vou chegar, né? Mas que antigamente os CEOs de empresas, eles eram escolhidos pelo QI. Quanto mais alto o QI, teu currículo passava mais batido. Depois veio a era do QE. Um CEO, uma empresa, pelo seu quociente espiritual. E já está vindo a era do QS,
que é pelo quociente espiritual, que daí vai sair da parte de religiosidade, eu vou explicar. O Walt Disney teve uma grande sacada e ele usou a inteligência espiritual, que é considerada a mestra da nossa inteligência. Por quê? Porque ele conseguiu juntar os mestres do QI, os engenheiros, os projetistas, os arquitetos. Os engineers. E tem um documentário muito legal. Que ele conseguiu. E ele foi muito eficaz no processo seletivo com os gênios da criação, da imaginação. E ele conseguiu fazer esse fusion, botando, né? Então ele foi um grande maestro. Como que ele teve essa sensibilidade de conseguir juntar justamente essa mão de obra qualificadíssima? Ele não abriu mão da excelência na época. Mas ele implementou a cultura dele. Mas aí ele fez todos vivenciarem o sonho dele. Quando tu tens a inteligência espiritual ativa, que é a área que consegue harmonizar e equalizar o sistema, tu faz milagres. E a Disney tanto que a Disney materialização passou por uma crise grande, né? No ano passado. Está passando, mas que deu a troca do CEO toda pela perda da cultura. E eu não me atrevo a dizer, enfim, mas eu já li muito sobre a Disney, já assisti todos os seriados sobre Disney, porque eu tenho também esse interesse da forma empreendedora, assim, eu acho o máximo tu chegar lá e tá sempre uma pessoa te sorrindo, have a magical day, com o mesmo sorriso, e ela vai atrás do que tu quiseres comer. E recentemente, na pandemia, se mudou todo o esquema de funcionamento. Teve uma demissão grande também, teve uma demissão, teve uma troca de perfil, troca do CEO, e o público rejeitou, porque a cultura da Disney, de quem frequenta a Disney, tá tão arraigada que não... tu não vai mexer na energia da alma. Não vai se mexer numa coisa perfeita. E tiraram o CEO, entendeu? Eu acho que isso é lindo e a gente sabe essa cultura da Disney, ela é maravilhosa, ela é um exemplo em diversos aspectos, que se trouxe vocês trouxeram outros diferentes e que corroboram tudo isso. Mas como trazer a experiência, né, que daí é o teu foco, e eu acho que é o grande desafio, e é uma pergunta que eu queria muito que tu me respondesse assim, que tu não vai conseguir, claro, porque não tem uma matemática simples. Sim, mas trazer isso pro nosso dia a dia. Hoje, a gente até tava conversando, tava fazendo make, antes a gente tava conversando sobre isso, que em grupos vão pegar gastronomia, que é uma coisa extremamente difícil. Para te manter um padrão, tem um grupo hoje aqui no Rio Grande do Sul que é impressionante como eles conseguem manter isso. Tu entra em qualquer restaurante do grupo, eles têm um padrão de atendimento. Perfeito. Mas isso é muito difícil. Como tu trazer essa excelência, que daí a gente sabe que é por tudo isso que a gente falou aqui, né? E a importância disso no processo, mas como trazer isso para nossa realidade, pro dia a dia, pro empresariado gaúcho, pro varejo, sabe? Perfeito. Assim, o primeiro ponto é esse amor do empreendedor, ele tem que passar para a equipe tem que amar junto a empresa, né? Que diz vestir a camiseta. Só que isso é a partir muito da cultura organizacional, né? Então, respeitando as pessoas, ou escutando as pessoas, valorizando as pessoas. A gente não vai conseguir que ela ame a nossa empresa se realmente a gente tem uma forma de trabalho de cima para baixo, alguma coisa assim, né? Então, isso primeiro eu acho que muito da questão da forma de como a empresa lida com os seus colaboradores. A partir disso, existe uma dificuldade de contratação mundial, né? Então, os Estados Unidos também está passando uma crise por não conseguir mão de obra qualificada neste momento. E aqui, quando a gente fala, para nós, e não importa o segmento, é muito difícil realmente, mas eu sempre penso, a gente tem que buscar as pessoas, não trazer pessoas prontas. Então, eu prefiro muito mais as construir. pessoas... exatamente. Então, não pela parte técnica. Então, eu acho que isso tem que ser pelos valores da pessoa, né? Então, aí que vem parte emocional, espiritual. Então, tudo isso, a gente consegue... Se a pessoa realmente quer, a gente vai conseguir trabalhar bem com ela, e ela vai incorporar os valores da empresa e trabalhar. E a partir daí sim, daí a gente entra com padrão. Daí, quais são os indicadores para ela realmente realizar essas tarefas com excelência? Ela faz... Qual o trabalho? Ela trabalha na recepção. Tranquilo. Então, a partir disso, o que é importante?
pontualidade, a questão da apresentação pessoal, são vários pontos que vão entregar o trabalho dela, a questão de cordialidade com o cliente, cordialidade com os colegas, então todos esses pontos são importantes. E então existe até ferramentas de gestão, que é a questão de avaliação de desempenho, a partir disso depois com feedback, tem que ser um feedback contínuo com os colaboradores para poder manter esse padrão. Né? E então, esse é o teu trabalho, essa imersão para entender sim. E conseguir identificar naquela cultura organizacional o que vai fazer diferença para que essas pessoas vistam a camiseta isso e mantenham um padrão. E depois, a partir disso, continuar fazendo uma avaliação que não é uma avaliação... É uma avaliação que ela se baseia para depois conseguir trazer para o feedback, que seria um feedback construtivo, né? Trazer quais são os pontos positivos da pessoa. Então, é muito importante também tu conversar com o teu colaborador de uma forma mostrando o que ele tem feito de bom. Né? Às vezes, nas organizações, você só pontua o que a pessoa errou, o que ela tem que melhorar. Né? Então, justamente, é importante mostrar, olha, teu trabalho está muito bom por isso, por aquilo outro. Então... E aí a gente vai naquela linha que nós estávamos conversando, que tu é muito detalhista, e tu comentou que tu remodelou, não sei se está certo esse termo, os uniformes numa rede hoteleira, né? Ah, sim. O que um uniforme pode fazer de diferença na percepção, na experiência do consumidor? O que esse detalhe diz? Assim, quando naquele momento, eu fiz uma pesquisa interna com os colaboradores, né, da rede, até para entender um pouco do como eles viam o uniforme. O uniforme de uma rede hoteleira geralmente tem um padrão. Então, a partir desse momento, que é alfaiataria, gravata. Então, quando a gente trabalha com esse padrão, a imagem que isso passa para o cliente está passando uma imagem. Perfeito. Então, primeiro entender qual era a identidade desta marca, que ela não queria se mostrar como sendo um hotel que vestisse algo com uma extrema formalidade, então queria que estivesse conectado às pessoas, né? As pessoas se sentissem bem, os colaboradores também se sentissem bem e realmente fosse algo mais contemporâneo e mais moderno. Então, a partir disso, obviamente, a partir desse pensamento, eu acabei buscando alguns materiais que viessem ao encontro, que é trabalhar com camisa jeans, calça jeans, uma jaqueta puffer, então que é algo bem contemporâneo e que está super moderno, urbano e que vem bem ao encontro dos valores dessa empresa. Que eles querem passar. Exatamente. Felipe, a gente está quase indo para o finalzinho da nossa conversa e eu acho, né, gurias, que a gente não pode deixar esse papo sem falar da Rembe, exatamente sobre a Rembe um pouquinho, do questionamento do porquê a opção de fechar 10 anos, né? Ela fez 10 anos. Sucesso, continuava um sucesso, quer dizer, não era o lugar comum de uma empresa que estava em decadência, resolveu fechar. O que aconteceu ali? Perfeito. Bom, nesses 10 anos, quando eu encerrei a Rembe, eu não tinha certeza naquele momento que eu iria terminar, né? Que eu estava encerrando. Até eu fiz um vídeo de despedida e dizia assim, olha, aguarde os próximos passos. E a partir disso, eu até fiz um plano para ir para um outro ponto, com uma experiência diferenciada, uma experiência ampliada, mas eu acabei, naquele momento, também trabalhando como consultoria, fui chamado por várias marcas e adorei, comecei a gostar muito do que eu estava fazendo. E a partir disso, quando eu me dei conta, eu estava há algum ano, já tinha trabalhado com quase 18 marcas, já também tinha sido chamado para assumir a direção de uma outra rede de moda masculina. Então, quando começou a acontecer, a partir do momento que eu fechei uma porta, se abriram várias, né? E nesse momento eu me vejo, eu amei o que foi a Rembe nesses 10 anos, mas hoje, para esse momento, eu me sinto muito mais feliz do que eu faço hoje, porque eu vejo que a Rembe, ela era muito a minha identidade, então ela acabou indo muito comigo. Quando eu fiz agora, quando eu montei a minha empresa de consultoria, ela é Felipe Rembe, porque era Rembe, Forma e Conteúdo. Então é Felipe Rembe, Forma e Conteúdo, inclusive o logo, ele é o mesmo logo, mas ele foi remodelado. E com isso, porque eu trouxe todos os pilares da minha construção da Rembe, que era trabalhar com experiência, que é a curadoria de produtos, atendimento, muito do que a gente conversou bastante, mas isso para o meu novo momento, né? Então, com tudo isso, eu acabei criando na minha empresa de consultoria e depois levando também para
no meu trabalho na direção dessa outra Então, o empresa. caminho te escolheu, não foi tu que escolheu o caminho. Exatamente. Mas antes disso, tu foi levado E pra uma coisa hoje que te dava também, muito né? prazer. Ao invés de um parque de diversão, ele tem 500 parques É de verdade, diversões, vários né? plays. Porque eu acredito que uma pessoa, já uma empresa que busque o trabalho do Felipe, tá buscando esse olhar mais Experiência, aberto, mais da aberto, conexão, exato. né? Me lembrou uma questão que tá muito em voga agora, né? Que, como é que é o nome mesmo, gurias? É Red Pill? Como é que é? Que é a questão... Red Pill. Isso, que é a questão, né, do posicionamento das mulheres ser um posicionamento exagerado, feminismo exagerado, enfim. Eu queria que tu falasse um pouquinho, o que tu acha disso? Tu sendo esse homem sensível, esse homem Perfeito, atento, esse homem perfeito. ligado aos dois universos, né? O que tu tem pra nos dizer? Qual é a tua opinião sobre isso? Bom, eu acho eu acho absurdo, né? Assim, porque eu sou um cara que adora cinema também, né? Então, quando utiliza Red Pill, porque o Red Pill é do Matrix que eles utilizaram, né? Então, utiliza já o Matrix, é um filme que ele pode ter muita ação, mas é um filme que fala sobre a história de amor do Neo e da Trinity. Então, não tem nada a ver com o Red Pill para começar a história. Depois, falando um pouco desse movimento, assim, eu não entendo como é que a gente consegue, depois de muitos anos que a gente vive uma cultura extremamente machista e realmente como é que muitos passos foram dados, mas como é que esse momento que acontece na atualidade. E é um movimento mundial, quando a gente começa a observar, tipo, tem até a série, não sei se vocês assistiram, que é o Macho Alpha, que tá no Netflix também, é uma série espanhola, que fala um pouco também desse assunto. E que é justamente dar o quê? Dar luz para o machismo, né? Então, e aí existem números altíssimos de feminicídio hoje, então isso tudo eu acho um problema grave, né? Então, que está acontecendo e eu sempre tentei, assim, nas minhas redes, hoje eu não tenho muito mais tempo, mas eu sempre gostei de trabalhar muito com essa questão de masculinidade tóxica, né? Que eu acho que são assuntos que são poucas pessoas que realmente falam, né? Então, quando tu vê alguém falando, geralmente são mulheres, não são homens, né? Então, acho que são assuntos que são bem importantes, e são movimentos que surgem aí, que tem Red Pill, e tem outros movimentos que estão surgindo também. Tem muitos nomes, né? Muitos Hoje tem nome nomes. pra tudo, né? Também. Que até saiu, eu vi um podcast da Vanusa, da Veja, bem legal falando sobre isso, mas eu não me lembro os outros que tem, mas eu acho bem assustador, assim. Louco, momento. né? É um movimento, parece que tá querendo retroceder algo, mas exatamente. não. Mas eu honestamente acho que não é algo que... Sabe tudo a gente bota nome tudo, a gente tem nomenclatura pra absolutamente tudo. Eu acho que algumas coisas vêm e aí se dá muita voz pra isso. Sim. E espero que vá também, porque a gente já avançou Pois tanto, não vamos retroceder, né? Sim. Penso assim. Mas assim, o ser humano, eu acho que tem que ser estudado, né? Às surpreendente. vezes é surpreendente. Mas, Felipe, eu não sei o que as gurias têm mais. A gente podia ficar horas conversando. O Felipe tem tanta coisa pra falar, né? Agora eu já gostaria de entrar nesse Eu também. Um homem falando sobre o machismo Muito. tóxico. Gurias, Adorei. dá pra fazer Felipe Rembe 2? A gente trazer ele de novo? Aliás, Eu acho, ele gente. mais um convidado, alguém que também possa vir Falar falar sobre- nisso, o Felipe, não sei pra quem não sabe, ele é marido da Fê Pandolfi, que eu sou super fã, acho assim, ela é jornalista, mas é uma das maiores escritoras, eu acho ela escreve lindamente, maravilhosamente bem. Como é que vocês conheceram? Vamos falar uma coisa Nós mais conheceu? fofa. Olha, foi interessante. A gente se conheceu, vou te dizer, primeiro, como é que foi? A gente conheceu por uma amiga em comum. Numa vez a gente conversou, assim, mas no momento... Não, antes ainda ela tinha feito uma entrevista comigo na época da RIMP, beleza. Mas só E assim, aí, profissional, não rolou bem clima. profissional, não rolou. Tá. Aí depois nós saímos pra jantar e rolou... a gente conversou muito, mas naquele momento eu tava com uma pessoa e ela tava com outra. Beleza, a gente conversou e... Só afinidade. nos conectamos no papo. Ai, que horror. E aí, depois de um período, eu tinha ido para a África, eu estava indo para a África. E ela estava na África fazendo a volta ao mundo. E quando eu vi, eu resolvi pedir umas dicas para ela e comecei a gente conversar um pouquinho. Trocamos umas dicas e ficou por ali. E aí eu sei quando ela retorna da volta ao mundo, que ela fez durante um ano, né, que ela deu a volta no mundo. A gente se encontrou na véspera de Natal numa festa. Uma festa que eu não queria ir e ela também não. E ela tinha recém voltado de viagem. E aí a gente se viu e realmente
brilhou. Ai, daí E aí ficaram brilhou. e foi... E aí, eu sei que eu saí da festa mais cedo e mandar uma mensagem. A gente não tinha WhatsApp um do outro, mas fui mandar um direct e ela não me respondeu. No outro dia, estava eu lá na Rembe, era dia de Natal, e ela foi comprar um presente pro irmão dela. Daí, nisso, quando ela foi comprar, e eu tava naquela hora, e eu tava descendo a escada ali, a Rembe tinha uma escada, e eu tava naquela hora vendo a mensagem e respondendo ela. Daí, quando eu olho, ela tava dentro da loja. Daí As conexões, hein? Aqueles encontros de alma, eu adoro, acho tão lindo isso. E daí a gente começou a conversar. E no outro dia eu ia pra Punta e ela ia pra praia. E nisso a gente continuou conversando. E a gente passou os dois o tempo inteiro conversando um com o outro. Daí marcamos de jantar. Jantamos e a partir daquele dia nunca mais nos separamos. Nunca mais. Ai, que amor. Quantos anos já estão casados? A gente tá... Vamos fazer... Quantos anos? Não pode esquecer essas coisas lá. Corta. Vamos cortar. A produção ajuda. Ela participou. Não, 3 anos. 3. Tá, e eu agora, a gente ia pra um assunto super profundo. A produção vai querer nos matar, mas a gente tem uns minutinhos. E aí eu perguntei isso, né? Sobre a questão de um homem falando. Pode puxar isso. Acho que vale uma última pergunta. Eu achei isso muito pertinente e interessante, porque geralmente um homem falando do machismo tóxico é uma coisa muito rara. Não é comum, pelo menos, a expressão. Pode até sentir, mas não se expressa. Sim. Eu acho que é a melhor valia que tem para o movimento. É quando o movimento parte de si, como tem também um feminismo tóxico e nós podermos falar abertamente sobre isso, né? Mas, enfim, é gostoso de ouvir. Eu acho que traz um acalento para o coração, perceber a consciência, né? Eu acho que essa é a forma mais rápida da gente fazer as mudanças, sabe? É Sim, através da consciência do ato da própria pessoa, né? Enfim. Eu tenho uma última perguntinha rápida, pode? Eu vi num story teu que tu colocasse assim, eu sou o louco dos cursos. E eu adoro fazer um curso de qualquer coisa. Sim. Que tipo de curso tu faz? Tu faz cursos relacionados ao trabalho ou cursos diversos? Também, diversos. Mas assim, eu já fiz cursos de tudo. Já fiz cursos bom, assim... se eu for te dizer, relacionado ao trabalho, bastante, né? Experiência, Mas atendimento, curioso. moda, design, gestão, Disney, já fiz também cursos, mas futurismo, já fiz cursos também. Mas qual foi o curso mais, assim... que eu fiz mais diferente? Acho que o mais diferente não fui eu, foi meu pai que fez, porque o meu pai já tem essa característica, né? Então, meu pai... de família, genética. Eu sempre falo, tenho minha frase, sangue na tangue. Exatamente. Eu sou muito parecido com meu pai. E ele fez uma vez um curso de como desossar galinhas. Então, isso é verdade. E com isso, nós encerramos maravilhosamente bem. Senão, eu gostaria de puxar mais papo. Não, a gente vai ter o Felipe Rembe, com certeza. Felipe, queridão, obrigada. Foi um prazer estar aqui com a gente. Obrigada.